obrigada pela generosidade, obrigada por aceitar esse convite aí com a gente. Tá? Eu que agradeço esse espaço e espero ajudar todo mundo aí que está assistindo a construir uma estratégia, a pensar diferente sobre o Facebook. Que bom, Lucas. Eu vou pedir para que você se apresente, enquanto isso eu pego as minhas perguntas e depois eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar a nossa live. Pode ser? Perfeito. Eu sou o Fique à Lucas. vontade, Eu sou o Lucas Pimenta, eu sou jornalista por formação, eu sou especialista em marketing político. Eu trabalhei na comunicação do governo do estado de São Paulo, depois eu trabalhei na comunicação da prefeitura do estado, ou da prefeitura da cidade de São Paulo, e atualmente eu atuo na Câmara Municipal de São Paulo. Eu atuei em todas as áreas da comunicação, desde assessoria de imprensa até gestão e estratégia de redes sociais. Olha só, não é pouca coisa, hein, Lucas? Não é pouca coisa. E eu tô novinho ainda. Estamos, né? Isso é muito bom. Eu ainda tenho mais uns 100 anos aí pela frente. Lucas, eu perdi o meu papel aqui, né? Nós temos aqui eu perdi meu papel. E a gente vai ter que segurar sem as perguntas, ou você vai me dar licença para eu procurar o meu papel aqui. Fica à vontade. Eu estava sentada em cima dele. Que ótimo. Em cima dele. Então, até achei a minha pergunta. Acontece, né? São coisas que acontecem aí quando a gente está numa live ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí a gente se vira. Lucas, nós vamos ter 20 minutos de live, tá? Perfeito. De 20 a 40 minutos. E aí você vai responder para mim 9 perguntas que eu elaborei e uma pergunta que eu selecionei de um dos estrategistas da minha lista de transmissão. Vai ser um grande prazer. Só lembrando, Lucas, eu sei que você vai trazer uma surpresa para o pessoal. Isso, é lá no final. É no final, então... só no final. Então eu preciso que todo mundo aguarde até o final dessa live, porque a surpresa, assim, é gigantesca. Eu não perderia. Você não vai contar nem um pouquinho pra gente antes? Olha, não. Eu sou igual criança. Só no final. Eu sou a criança que rouba o brigadeiro antes do parabéns, sabe? Eu sou bem curiosa. Na nona pergunta eu dou uma dica, tá? Na nona. Então tá bom. Então vamos começar logo de uma vez pra gente chegar na nona pergunta. Vamos sim. Lucas, eu quero saber qual é o potencial do Facebook para um vereador. Vamos falar de vereador agora. Qual o potencial do Facebook para ele? Primeiro a gente precisa entender que o Facebook é a maior rede social, principalmente aqui no Brasil. São mais de 130 milhões de usuários ativos só aqui no Brasil. E o Facebook ele tem uma especificidade muito interessante, que hoje 60% do público do Facebook é da classe C. Então, enquanto no Instagram você conversa com um público mais elitizado, formador de opinião, a classe C está migrando para o Instagram, uma rede que tem sido muito completa e tem atraído muito público, é a rede que mais cresce. O Facebook, por enquanto, ainda é a maior rede social. E onde o candidato a vereador, principalmente de uma cidade mais do interior, uma cidade menor, vai conseguir falar com o público da classe C. Então, se ele tentar falar com o público da classe C hoje no Instagram, ele não vai ter esse sucesso. Ele não vai permear dentro desse público. E no Facebook ele consegue isso. Ele só consegue isso no Facebook e no WhatsApp. Mas no Facebook você acaba tendo um controle maior, você acaba conseguindo segmentar melhor. Então o Facebook ele tem tudo isso. Ele tem o volume de público que é enorme, 130 milhões de usuários, praticamente todos os brasileiros que têm internet estão no Facebook, e você tem essa predominância da classe C, que é muito interessante, que é um público difícil de você alcançar com outra rede, de outra forma. Maravilha! Então, assim, por onde é que ele deve começar? Já que eu sei desse potencial, por onde é que a pessoa que quer atuar no Facebook, desenvolver estratégias eleitorais no Facebook, deve começar? O primeiro passo sempre
sempre é fazer um diagnóstico do candidato e do seu público. Não adianta você tentar aprender sobre rede social se você não sabe sobre o próprio candidato ou o público dele. Não adianta. Eu costumo falar para o público que me acompanha, não adianta você tentar fazer marketing digital antes de você ser digital, então saber operar minimamente um computador, um celular, ou você minimamente saber marketing, saber sobre comunicação, e para fazer comunicação você precisa conhecer o seu público. Depois disso, o candidato sabe quem é ele, qual é o público dele, quem ele quer alcançar. O primeiro passo é criar o canal. Mas as pessoas acham assim, não, eu já tenho um perfil no Facebook. Desculpa, você consegue fazer comunicação com perfil no Facebook? Consegue, você consegue fazer comunicação até com um correio elegante de quermesse, mas não é a forma mais eficiente. Então, não basta só ter um perfil no Facebook, tem que saber criar uma página, uma fanpage ou uma página pública, saber como criar a URL, por exemplo, a terminação, é importantíssimo, as pessoas não dão valor, então mantém lá a numeração que o Facebook dá e deixam. Então, é muito importante você conhecer o candidato, conhecer seu público e criar os canais. Mas não basta só criar o canal, precisa criar com eficiência, com profissionalismo o canal. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Lucas, você falou de perfil, né? Eu vejo que tem gente que às vezes tem página, tem perfil, tem mais de um perfil, porque lotou aquele perfil. O que você sugere? Mantenho um perfil e uma página, fico com todos os que eu tenho, fecho os que eu tenho, só fico com a página, o que eu faço? Não, eu tenho muitos candidatos na minha lista que têm um perfil de Facebook e falam assim, não, eu tenho um perfil e uma página, e a página dá pouco engajamento e o perfil dá muito mais engajamento. E aí você está me sugerindo trabalhar com a página. O que acontece hoje é que o Facebook ele extinguiu o alcance orgânico. Então, apesar do perfil ainda ter mais engajamento que a página, por uma questão de negócio do Facebook mesmo, porque o Facebook divide a pessoa que tem o perfil como uma pessoa que está atuando ali pessoalmente para falar da família, a pessoa que tem uma página que está ali para fazer negócio, com o perfil você tem limitações enormes. Você tem a quantidade de amigos, por exemplo, que na página você não tem limite de seguidores, mas eu costumo falar que seguidor não importa, porque você só atinge uma parcela desses seguidores, então você precisa ampliar público, e para ampliar público você precisa investir em ads. E só dá para investir em ads com uma página pública, com uma fanpage. Não dá para você investir em ads no perfil. E se você não investir em ads, você vai estar só falando com seus amiguinhos, com o seu vizinho, o amigo da escola, o amigo do partido. Você não vai estar falando com o público, você não vai conseguir ampliar o seu público. Então é muito importante você ter o perfil também para falar com os seus amigos, com as pessoas mais próximas do seu lado, mas para ampliar público e fazer Facebook, marketing político no Facebook, profissionalmente, você precisa da página e precisa investir em ads. Perfeito, acho que ficou bem claro aí a sua resposta. Me diz uma coisa, quais são os tipos de conteúdo que um vereador deve produzir para a sua página? Eu costumo falar que não é só o que ele deve postar, mas o como ele deve postar. Você tem vários perfis, isso varia do público do próprio candidato ou do próprio vereador. Então, se ele tem um perfil, ele sempre militou na área ele é presidente de sindicato, por exemplo. Ele pode postar temas segmentados que tem a ver com direitos trabalhistas e etc. Se o cara é pastor, ele pode postar mais assuntos sobre a pauta conservadora, de valores. Isso depende do público. Mas o importante é também o candidato saber o como postar. Eu desenvolvi um ciclo de conteúdo, de produção de conteúdo, de alguns passos. Por quê? Para o candidato conseguir pegar o público. Hoje, a maioria do tempo que o brasileiro passa no Facebook, ele passa scrollando, que é passando a tela. Então, o primeiro passo para o candidato ter um bom conteúdo é ele chamar a atenção. Para chamar a atenção, ele precisa de uma imagem, que seja
ou visualmente forte ou inusitado. Então eu costumo brincar com as pessoas. Por que o João Dória gostava de se vestir de gari, de varredor de rua? Era porque aquele tipo de imagem, as pessoas scrollando, rolando a tela, aquilo as pessoas paravam, falavam, opa, o João Dória vestido de gari, e parava. Então você primeiro chama a atenção. Depois de chamar a atenção, você precisa gerar o interesse. A pessoa parou, você precisa prender essa pessoa. Geralmente você faz isso ou com o começo de um vídeo ou com as primeiras linhas de legenda. Então você gerar uma curiosidade no público para ela continuar no seu post. Depois você cria a identificação. A pessoa, você tem que falar não só o que o seu público gostaria de ouvir, mas o que o seu público gostaria de falar. Depois de gerar a identificação, você precisa propor uma solução para a pessoa não só saber que você conhece as dores dela, mas que você também tem solução para aquele problema. Você conhece aquele problema. E por último, o mais importante, porque dentro dessa história de rede social, o mais importante é o engajamento, é você dar voz para o seu público participar, que aí pode ser com uma call to action, uma chamada para ação. O que você acha? Opina aí e tal. Isso é muito importante. Seguindo esses passos todos, você tem um bom conteúdo. Aí, parte do assunto, combinar com o seu público se interessar por esse assunto e etc. Exatamente. Eu acho que eles têm que entender que não é simplesmente você sentar ali e escrever qualquer coisa. Existe um roteiro, né, um roteirinho ali básico que você tem que colocar para poder chamar a atenção do seu público. E hoje, o que eu vejo é que você precisa de só 3 segundos. Você tem 3 segundos para chamar a atenção. Exato. É o tempo eu falo que é o tempo do sinal, que ele tá com o celular no meio das teclas, para e dá aquela scrollada. Isso não só no Instagram, mas também no Facebook. Então, 3 segundos precisa ser o que eu falo eu começo pelo chamar a atenção e gerar interesse sempre. Porque se você não chamar a atenção com uma boa imagem ou gerar o interesse, ninguém vai se interessar. Eu estava brincando, desculpa alongar nessa parte, mas é que ela é importante. Eu tenho um cliente que está fazendo lives toda segunda-feira. E ele, por instinto dele, por feeling dele, não foi nenhuma dica minha, ele começa toda a live dele afiando um machado. Ele começa afiando um machado. E aí, esses dias, um amigo meu de fora, tal, perguntou assim, cara, por que seu cliente começa a live afiando um machado? Eu falei, você parou para ver, né? Aí ele, parei, ele estava afiando um machado, é um político. Falei, é o inusitado, é o que fez te chamar a atenção e você parar de scrollar. Se ele tivesse lá sentadinho, parado, falando, você jamais pararia para ver. E é isso. Muito criativo, muito criativo. Então, fica a dica aí pro pessoal, afie o seu machado. Porque a hora de cortar a lenha vai chegar também, né? Tá chegando. Sexta-feira falta um ano. Nossa, já, né? A gente está mais preocupado com as eleições do que com o Natal, né? Diz para mim, como é que eu faço o tal do impulsionamento no Facebook? Porque tem muita gente que tem dúvida e tem muita gente que acha que é muito técnico. É muito difícil fazer, Lucas? Como é que faz? Não é difícil de fazer. Você tem 2 formas, eu até escrevi um artigo essa semana, você tem o botão impulsionar, que é o azulzinho que fica embaixo da sua publicação na sua página. Eu indico jamais apertá-lo. Não por nada, é por uma questão de redução de recursos. Você tem menos recursos de segmentação e de programação da sua campanha. Então, eu indico fazer pelo gerenciador de anúncio. Você segue você segue alguns passos e tal, e faz isso. Você primeiro segmenta o público, depois você determina a programação da campanha, dias, orçamento e etc. Aí depois você tem a opção de criar uma campanha do zero, que é o chamado Dark Post, que não vai aparecer no feed da página, mas você tem também a opção de impulsionar. O TSE chama tudo isso de impulsionar. E você pode selecionar uma publicação do seu feed e patrocinar essa publicação. Não é difícil, mas você primeiro, voltamos lá no começo, se o candidato não souber o seu público, aí fomos para a segunda pergunta, não tiver um bom conteúdo,
não adianta colocar dinheiro. É jogar dinheiro fora. Então é o que eu falo para todo mundo. Eu faço materiais de marketing político de baixo orçamento. Então, a primeira dica que eu dou é: conheça o seu público, tenha bom conteúdo, depois você investe. Não adianta você investir se você não conhecer o seu público para segmentar uma campanha e se você não tiver um bom conteúdo, porque a taxa de relevância, o índice de relevância, que é quanto ali fica o custo do seu leilão, aí já entra na parte técnica, mas mais cara vai ficar a sua campanha, se o seu conteúdo não for bom. Então, é fácil investir em ads, é fácil você fazer uma campanha no gerenciador de anúncios. Difícil é você conhecer o seu público para segmentá-lo no gerenciador de anúncios e você ter um bom conteúdo para sua taxa de relevância ser alta e o Facebook entregar o seu conteúdo mais barato para as pessoas. Perfeito. Pessoal, estão gostando do conteúdo? Vocês vão gostar mais ainda da surpresa que tem no final dessa live. Então, tem que deixar comentário aí, né? Pessoal, verdade. Vamos deixando comentário. Eu gosto dos coraçõezinhos. Podem mandar coraçõezinhos, que eu acho lindo. Eu vou dar um desafio para a Gisele. No final, ela vai escolher o comentário mais legal e vai ganhar um presente. Eu ainda não vou falar qual é, mas o comentário mais legal vai ganhar um presente. Então faz um comentário legal aí para você ganhar esse presente. Mas assim, a pessoa tem que estar aqui no final da live, não é comentar e sair, né? Não. Eu quero que você escolha um comentário que venha lá do final. Mas vai comentando agora, vai testando os comentários para ganhar o presente, que vai ser bem legal. Perfeito. Então, vamos seguir, já que a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de surpresa. Eu quero saber com quanto é que eu posso começar, se eu quero ter resultado, mas eu não tenho um grande orçamento. Ou seja, quanto que eu posso começar a investir e já começar a ver resultado? Varia da quantidade de publicações que você vai fazer. Aí eu entro em outra parte, que é a seguinte: as pessoas acham que quanto mais publicar numa rede social, melhor. Na verdade, é quanto melhor você publicar. Então, tem gente que faz 15, 20 posts num dia, eu não consigo entender. Aí você olha, 90% dos posts são irrelevantes. É aquela reunião chata, todo mundo sentado na mesa, então não chama a atenção de ninguém. O cara recebe um líder de bairro e posta no Facebook, ele já está fazendo política ao receber o líder de bairro. Ele não precisa postar no Facebook, não se faz política 2 vezes com o mesmo ato. Então, primeiro a quantidade de posts. A partir do momento que você otimiza, que você só posta aquilo que é relevante, aquilo que vai interessar o seu público, aquilo que vai chamar a atenção, você reduz a quantidade de posts e aumenta a possibilidade de investimentos. Eu indico para todo mundo, para fazer um teste, comece investindo R$100 por semana. Aí você vai falar assim, pô, R$500 por mês é muita coisa? Então diminui o número de publicações, faça uma média de R$10 por publicação. E aí você vai usar a sua inteligência de, com o orçamento que você tem, selecionar os fatos mais importantes da sua semana. Então eu tenho R$30, eu posso postar 3 publicações. Eu tenho R$10 por semana. Então você vai fazer esse exercício de escolher o fato mais relevante da sua semana para investir R$10. Então, faça esse teste. R$10 por post. Se você tiver R$1.000 para investir por semana, você pode fazer 100 publicações. Eu não acho que ninguém no mundo tenha 100 coisas relevantes para postar em uma semana. Eu fiz um apanhado agora, o Bolsonaro, que é o Facebook mais engajado de estadistas do planeta, né? Ele tem um Facebook com maior taxa de engajamento entre os chefes de Estado. Ele fez 14 posts em 7 dias, nos últimos 7 dias. Então, se o Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, só tem 2 coisas relevantes por dia para postar, por que você vai ter mais? Então, otimiza. Faça uma programação dos seus posts. Menos posts, mais investimento. É o ideal. Perfeito. Eu sempre oriento os meus clientes, ou quem me pergunta, sempre deixar uma publicação ali rodando, né, impulsionar, e sempre deixar uma impulsionada. Você nunca deixar sem nada, só tentar no orgânico, porque está cada vez mais difícil você conseguir um alcance no orgânico.
acabou o alcance orgânico. Eu já nem considero. É claro, tem casos muito específicos, tem conteúdos que despertam muita atenção. Dia desses com um cliente, ele é conservador, ele é pastor, a gente emendou uma série de posts com pautas de costume, combatendo algumas coisas de costume e tal. Foi muito bem no orgânico. Mas são posts muito específicos, é quando você acerta muito. E mesmo assim é importante patrocinar esse post, porque com um post desse nível você tem muitos críticos e com o Ads você consegue, segmentando bem, trazer gente para te apoiar, trazer gente mobilizada para te defender, para defender você naquela pauta. Hoje eu estava conversando com um cliente meu que é candidato a prefeito. E aí nós estávamos discutindo sobre um post específico dele no Facebook. Eu estava falando justamente da importância de a gente destinar ali um orçamento para impulsionamento. E aí ele falou, olha, mas esse post teve um alcance orgânico muito bom, deu 7.000 aí visualizações e tal. Eu falei, ótimo! Então é prova de que o conteúdo é bom. Imagine se a gente impulsionar. Então, e por isso ele merece o investimento. Ele pensa o contrário, ele fala assim, não, tá performando bem, eu não preciso impulsionar. Muito pelo contrário. Aí que você tem que impulsionar para ter assim, um alcance muito maior, né? Eu acho que é essa visão que tem que mudar. Você impulsiona o que está indo bem. Então, o que eu sugiro é que coloque o post, deixa ele um tempo para ver como é que ele está performando, e a partir de uns 20 minutos eu sugiro, né? Porque você tem a opção de colocar e já impulsionar, ou você coloca, vê como performa e aí você impulsiona. Eu vou deixar a surpresa para o final, então aguarda aí que logo vem, mas o seguinte, essa coisa do impulsionamento, eu trabalho com muitos candidatos do interior, né? Do interior do Brasil mesmo. E eles acham que assim, não, isso aí é comprar curtida, é completamente diferente. Então a gente tem que desmistificar essa questão de uma campanha de ads, de um impulsionamento, que na verdade não é mais comprar nada, é justamente você levar o seu conteúdo para mais pessoas, pessoas reais, e é mais do que necessário investir. Se você não investir em ads, não adianta. Esquece. Não investiu em ads, esquece. Eu uso uma frase que eu acho que resume bem isso que você falou agora, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. Muito. Então, se você quer resultado, você tem que pagar a plataforma. Porque, assim, não existe almoço grátis, né? É um negócio, o Facebook é um negócio. Exatamente. Então, vamos seguir aqui. Como é que eu faço para eu transformar os likes em futuros eleitores? Essa é uma pergunta complicada. Você sabe que existem duas linhas hoje dentro do marketing político brasileiro. Tem aquelas pessoas que acreditam que tudo é rede social e tem aquelas pessoas que acreditam que a rede social não tem ligação alguma com a urna. Eu acredito que as redes sociais e urna têm um caminho gigantesco para você percorrer. Então, não adianta o cara ser o mais famoso, o cara ser o mais curtido, o cara ser o mais aplaudido numa rede social. Isso pode não se converter em votos em uma urna. Então, mais importante do que o candidato se preocupar em transformar o seguidor em voto, é ele transformar o seu seguidor em seguidor de verdade. Não só o seguidor de página, aquele que vai lá, curte, ou aquele que passa scrollando, não, ó, o cara postou, vou dar uma curtida aqui. Porque hoje a curtida se tornou muito o ok, eu vi, né? Ok, eu vi. Curti e pronto. Então, carregar paixão. Eu costumo brincar com os candidatos a vereadores que os caras querem muito agradar todo mundo, né? Então, todo candidato a vereador, ou a maioria deles, e esse é um grande erro, acha que ele precisa agradar todo mundo. Isso é coisa do candidato ao executivo e que também, depois da última eleição, se tornou algo questionável. Mas assim, ele não precisa agradar todo mundo. O candidato a vereador ele tem que se preocupar de verdade em fazer 1% dos eleitores da sua cidade se apaixonarem por ele. Não é só gostar, não é só curtir, é uma
questão de paixão e emoção. E para fazer pessoas se apaixonarem com você, você precisa fazer com que outras tenham raiva. É a questão da segmentação de público. A paixão e o ódio, então você precisa ter uma posição forte, você precisa ter uma posição clara, não pode ficar em cima do muro. Então, esse é o primeiro passo. Faça o máximo, ouse o máximo. Conheça o seu público e poste o máximo para aquele público. Agrade 1%, mesmo que você carregue a raiva dos outros 99%. Isso para candidato a vereador, para prefeito é outra conjuntura. Mas apaixone o seu seguidor. Faça com que o seu seguidor, que só curte, passe a ser apaixonado por você. Aí o caminho para chegar até a urna fica bem mais curto. Sim, no Instagram a gente tem uma vantagem que está começando agora no Facebook, que é a visualização de stories. Já tem stories no Facebook, mas assim, eu vejo que existe uma interação muito maior no Instagram ainda, essa questão do story. É ali que você vê que a pessoa ela é apaixonada por você, que você consegue manter um relacionamento maior. Então eu acho que nesse ponto o Instagram ele leva vantagem justamente porque eu posso tirar do feed e puxar para o story e manter o relacionamento ali no story. Coisa que no Facebook as pessoas ainda não estão tão acostumadas, né, Lucas? Eu não sei se você concorda comigo, mas essa é a visão que eu tenho. É um recurso limitadíssimo no Facebook, o Stories. É limitadíssimo. Tanto que o melhor jeito de você postar Stories no Facebook é você recompartilhando do Instagram. Realmente algo ruim. No Facebook eu costumo medir a paixão pelas DMs. As DMs medem muito a paixão que você desperta e o ódio também. Por isso que, para quem é meu aluno, para quem trabalha na minha lista, eu falo que o atendimento privado, você fazer o atendimento na DM é muito importante. Muito importante. Mas aguarda aí, tem a surpresa no final, vocês vão descobrir. Lucas, eu vou trazer uma pergunta agora do Luan, que é de Pernambuco, e ele tem uma dúvida a respeito de impulsionamento. Ele colocou aqui para mim, eu suponho que ele tem alguns apoiadores que têm as suas páginas também, não são perfis, né? Eu quero impulsionar um post e eu tenho 8, ele colocou perfis aqui no Facebook. Ele tem o dele e ele tem de outros 7 amigos que estão ajudando ele. E ele tem R$100. Ele pergunta, é mais viável eu distribuir esse orçamento entre as 8 páginas que me apoiam? Ou em uma única página eu investir os R$100? Depende da segmentação de cada página. Então, por exemplo, digamos que seja um post específico. Um dia desses eu estava dando uma dica para um amigo que fez uma denúncia sobre uma creche específica. Aí ele falou assim para mim, pô, mas eu impulsionei e tal, não deu muito certo e tal. Eu falei, mas como é que você impulsionou? Aí ele tinha feito pelo botão impulsionar sem segmentar muito bem. Eu falei, algo sobre creche, você tem que falar com mãe, com filho pequeno, daquele bairro, daquela região. Então, é mais importante. Eu não gosto dessa ideia de trabalhar com muitas páginas. Porque tudo para mim é muito dinheiro. Então, cada página é um orçamento. Cada post de uma página dessa é um orçamento. Então, é melhor para o Facebook você fazer uma campanha para uma página que já tem o público segmentado, uma página maior, porque assim, dentro do algoritmo do Facebook, do gerenciador de anúncios, uma página que anuncia mais, com mais frequência, que pratica mais campanhas de ads, tem mais relevância para ser entregue. Então, ao invés de trabalhar com 8 páginas, trabalhe bem com uma só, que vai ser melhor. Escolha a melhor página, onde tem o melhor público, não só o maior, mas o melhor público segmentado. Por exemplo, se o cara tem uma página dele sobre educação e tem outra sobre saúde, e o conteúdo é sobre educação, joga na página de educação. E por aí vai. Perfeito. Você falou de escolha, então agora eu vou te dar o poder de escolha e contar um pouquinho para nós sobre essa surpresa aí, porque nós estamos na pergunta número 9. Então, eu tenho um curso
com 30 videoaulas, que é o Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro no Facebook. Esse curso tem quase 4 horas de videoaulas, tem 40 textos de apoio, provas, ele dá direito a certificado esse curso. E depois, agora não, depois eu tenho uma surpresa para quem ficar na live, porque esse meu curso tem sido muito procurado e eu trabalho com candidatos do interior que acabam não tendo orçamento, que é sempre aquele dilema. Eu quero ser candidato, eu quero ajudar a minha cidade, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu já fiz um curso muito barato, muito enxuto, não de conteúdo, mas de valor. Mas se você esperar até o final, eu tenho uma surpresa ainda muito maior, muito maior, muito maior. Aliás, eu tenho 2 surpresas, mas pode continuar, agora não. Lucas, eu fico pensando, você nessa live já entregou tanto conteúdo, agora eu imagino o teu curso que deve ser. É uma loucura, né? Então, já quero. Até eu já quero o teu curso, né? Para a simpatia, gente. Que simpatia desse homem, gente. Que pessoa maravilhosa, né? Você tá fora daquela curva de ou te ama ou te odeia, né? Eu acho que é difícil alguém que não gosta de você, Lucas. Ah, tem bastante, viu? Você sabe que a gente coloca a nossa cara na internet, é o caos. Mas é ótimo, é assim que funciona. Brincadeiras à parte, eu sei exatamente como funciona, porque eu tô nesse meio também. Posso dizer que não é todo mundo que me ama, né? Porém, são escolhas que a gente faz. Lucas, então, a última pergunta aí pra gente finalizar a nossa live e depois você contar a surpresa que eu tô curiosíssima. Deixa pra gente uma dica para quem está assistindo essa live, né, e pretende potencializar aí o seu Facebook. A minha maior dica é a seguinte: jamais fique em cima do muro. Jamais. O eleitor hoje, e as redes sociais escancararam isso, o eleitor quer um candidato transparente. Mas não é a transparência no sentido de transparência pública. É a transparência na opinião, no posicionamento. Então, a gente percebeu nas últimas eleições, mais que demonstraram isso, que aquele candidato que quer unir todo mundo, que não quer brigar com ninguém, que fala manso com todo mundo, que eu não tenho opinião sobre isso, eu acho que tem que ter plebiscito disso, plebiscito daquilo, o eleitor não quer mais. Ele quer o candidato muito bem decidido, ele quer o candidato muito bem posicionado. Então, quando você for fazer o seu conteúdo no Facebook, tem a parte de chamar atenção, de gerar interesse, mas o seu posicionamento é muito importante. Você se posicionar não só com aquilo que o seu público gostaria de ouvir, mas aquilo que o seu público gostaria de falar, com a linguagem do seu público. Então, tem gente que quer conversar com a classe C como se conversa com a elite. Então, ele não consegue usar a linguagem da classe C. Tem vergonha, tem político que tem vergonha. Eu converso com vários aí. Falei, você foi fazer um buraco na rua e você tá cheio de pompa e elemento. O bairro não tem nem asfalto direito. Você gravou um vídeo dessa forma. Ele, não, mas é que eu sou político. O político tem que ser o reflexo da sua população e do seu público. O candidato tem que ser o reflexo do seu público. Então se posicione de forma contundente, tenha um discurso vertical e na linguagem do seu público. Se o seu público é de classe C, não tenha vergonha, tenha orgulho e se comunique como o seu público se comunica. Eu acho que a autenticidade hoje é ouro no meio político. Quanto mais autêntico, mais as pessoas se conectam com você, né?